A nossa história começa. Imagine um mundo onde a honestidade é uma sentença de morte. E a única moeda que importa é a capacidade de enganar. Contemplamos o mundo natural e vemos uma tapeçaria serena de predadores e presas. Um ciclo brutal, mas honesto, de vida e morte. Vemos o leão a perseguir a gazela, um teste de velocidade e força, claro e transparente na sua violência. Mas e se essa percepção for uma ilusão? E se os verdadeiros governantes da selva não forem os mais fortes ou os mais rápidos, mas os mais manipuladores? Sob a copa das florestas tropicais e nas profundezas dos oceanos, uma guerra secreta está a ser travada, não com garras e dentes, mas com sinais falsificados, identidades roubadas e contrafações químicas. Este é o enigma emocionante dos maiores vigaristas da natureza. Criaturas que transformaram os próprios sentidos das suas vítimas em armas para orquestrar uma estratégia de sobrevivência baseada inteiramente na fraude. Mas o que está prestes a descobrir muda tudo o que pensávamos saber sobre sobrevivência. Nas profundezas da extensão árida do deserto de Kalahari, desenrola-se um drama que rivaliza com qualquer thriller de espionagem humana. O drongo de cauda bifurcada, uma ave com plumagem preta elegante e olhos vermelhos que parecem brilhar com inteligência, pousa no alto da savana. Abaixo, um bando de suricatos procura freneticamente por alimento na poeira, cavando em busca de escorpiões e larvas. O drongo atua como um sentinela, um anjo da guarda. Quando uma águia obscurece o sol, o drongo emite um grito de alarme agudo e específico. As suricatas, programadas por milhões de anos de evolução para confiar nesse aviso auditivo, dispersam-se para suas tocas. O drongo salvou-as. Parece uma simbiose harmoniosa, uma aliança entre espécies baseada na confiança mútua. Mas isso é apenas o cenário para um golpe de longo prazo, uma manipulação calculada da confiança que transforma o instinto de sobrevivência das suricatas numa arma contra elas. Espere até ouvir o que aconteceu a seguir neste jogo distorcido de confiança. À medida que o inverno se aproxima e a comida escasseia, a dinâmica muda. O drongo, capaz de apanhar os seus próprios insetos, percebe que o trabalho honesto é ineficiente em comparação com um roubo. Ele espera até que uma suricate desenterre um escorpião particularmente suculento e gordo. Nesse preciso momento, o drongo grita novamente o grito de alarme exato para um predador que se aproxima. Os suricatos largam o seu prêmio e fogem, com o coração a bater forte com o medo de uma águia inexistente. O drongo desce em picada, reclamando a refeição abandonada. Mas o engano é muito mais sofisticado do que um simples alarme falso. Os suricatos são inteligentes. Eventualmente, eles deixam de acreditar no grito específico do drongo se nenhum predador aparecer. É aqui que o pássaro revela uma capacidade cognitiva que beira o assustador. O drongo não imita apenas a sua própria espécie. Ele imita os alertas dos próprios suricatos e até mesmo os gritos de aviso de outros pássaros, como o estorninho brilhante. Ele alterna entre uma biblioteca de vozes roubadas, mantendo as suas vítimas em um estado perpétuo de incerteza. Mas você não vai querer perder esta parte, porque a ciência fica ainda mais sombria. Os comportamentalistas animais convencionais há muito argumentam que isso é apenas um condicionamento instintivo, um simples ciclo de estímulo-resposta. Mas observações recentes sugerem que algo muito mais profundo está em jogo, uma teoria da mente. O drongo parece entender o que a suricata sabe e, mais importante, o que a suricata teme. Ele está a manipular o estado mental interno de outra espécie. Se um pássaro pode compreender fundamentalmente a psicologia de um mamífero para explorá-lo em busca de recursos, devemos nos perguntar: quanto da natureza irracional é, na verdade,
Um complexo teatro de guerra psicológica, os suricatos estão presos em um dilema evolutivo: ignorar o chamado e arriscar a morte pela águia, ou atendei-lo e arriscar a fome pelo drongo. É uma extorsão de proteção, pura e simples, imposta pela ameaça de morte vinda do alto. No entanto, por mais astuto que seja o drongo, existem mentirosos na natureza que não roubam apenas comida, eles roubam famílias, apagando o legado genético de seus hospedeiros com uma crueldade que gela o sangue. E é aqui que a história toma um rumo verdadeiramente sinistro. Entre no mundo dos parasitas de ninhada, os cucos. Para o ouvido humano, o canto do cuco é um arauto da primavera, um som agradável das florestas. Para a totinegra, é o som do apocalipse. A mãe cuco é uma mestre da vigilância. Ela observa o ninho da totinegra, esperando o momento preciso em que os pais saem. Em questão de segundos, ela desliza para dentro, remove um dos ovos do hospedeiro e substitui-o pelo seu próprio. A evolução concedeu-lhe a capacidade de forjar a assinatura visual do ovo da totinegra com uma precisão assustadora, as mesmas manchas, a mesma cor de fundo, uma falsificação tão perfeita que a totinegra o aceita como seu próprio descendente em potencial. O cuco voa para longe, absolvido de todos os deveres parentais, deixando uma bomba relógio no santuário do lar de outra pessoa. A totinegra retorna, aparentemente sem saber que agora está a chocar um assassino. Mas o horror não para por aí, pois o ovo começa a rachar. O filhote de cuco nasce primeiro, impulsionado por uma diretiva sombria e pré-programada. Ele está nu, cego e fraco, mas possui uma força singular e assassina nas costas e nas pernas. Enquanto a mãe totinegra está ausente, o cuco recém-nascido, com apenas algumas horas de vida, manobra incansavelmente para recolher os ovos de totinegra restantes que ainda não eclodiram nas suas costas. Com um esforço que desafia o seu tamanho, ele os joga por cima da borda do ninho. Ele sistematicamente mata os seus irmãos adotivos antes mesmo que eles possam respirar. Ele cria um monopólio sobre o suprimento de comida, garantindo que seja o único destinatário do trabalho dos pais. A mãe totinegra retorna para encontrar o seu legado biológico destruído, mas ainda assim alimenta o assassino. Por quê? Porque que ela não reconhece o monstro no seu ninho? O filhote de cuco desenvolveu um estímulo sobrenatural, um bico vermelho brilhante e um chamado implorante que imita o som de uma ninhada inteira de filhotes famintos. Ele hackeia o software parental do pássaro canoro, desencadeando um desejo incontrolável de alimentá-lo. Você não vai acreditar no que acontece a seguir quando olhar mais de perto para o engano. O engano é tão potente que a totinegra alimenta o filhote de cuco mesmo quando ele cresce até ficar 3 vezes maior do que ela. Um impostor gigantesco que transborda do ninho. Ela trabalha até a exaustão para alimentar a mesma criatura que acabou com a sua linhagem. É uma tragédia biológica, um sequestro do instinto mais puro à maternidade, transformado em uma ferramenta para a sobrevivência de outro. E enquanto o cuco explora o vínculo entre pais e filhos, outros mentirosos na natureza visam um instinto ainda mais primitivo, o desejo de acasalar. No mundo dos insetos, o sexo é um jogo perigoso, e para o louva-a-Deus orquídea ou vagalume femme fatale, é um jogo viciado desde o início. Considere os vagalumes do gênero Vesis foturis. Associamos os pirilampos ao brilho encantador das noites de verão, uma dança romântica de bioluminescência. Mas, para os machos do gênero Vesis fotinus, essa luz na escuridão é uma isca para as mandíbulas de um canibal. Mas há uma reviravolta que não se esperava na escuridão. A fêmea, Vesis foturis, vezes captura o padrão de flash do macho, vezes fotinus, vezes um código específico usado para sinalizar disponibilidade para acasalamento. Ela imita esse código perfeitamente,
piscando uma resposta de boas-vindas da relva. O macho, impulsionado pelo imperativo biológico de se reproduzir, desce, pensando que encontrou uma parceira. Em vez disso, ele encontra um predador. A fêmea, vezes foturis, vezes agarra-o, não para acasalar, mas para devorá-lo. Ao comê-lo, ela não só ganha uma refeição, mas também sequestra as suas toxinas defensivas, conhecidas como lucibufaginas, que ela não consegue produzir sozinha. Ela rouba a sua vida e a sua armadura química num único ato de romance falso. É a armadilha definitiva, uma mentira contada à luz do dia. Esta imitação predatória revela uma verdade perturbadora sobre a comunicação na natureza. Os sinais não servem para transmitir a verdade, mas sim para influenciar o comportamento. Se uma mentira funciona melhor do que a verdade, a natureza favorece o mentiroso. Mas o engano torna-se ainda mais sombrio quando mergulhamos debaixo de água. Na escuridão esmagadora das profundezas do oceano, a honestidade é inexistente. O tamboril flutua pelo vazio, uma criatura de pesadelo. Da sua testa se projeta uma isca bioluminescente, uma lâmpada brilhante de bactérias alojada numa haste chamada ilícium. Para um pequeno peixe ou crustáceo na noite eterna, essa luz não sinaliza um predador. Sinaliza esperança, talvez comida, talvez um parceiro. É um farol no abismo. Atraída pela falsa promessa da luz, a presa aproxima-se. O peixe-diabo permanece imóvel, uma sombra dentro da sombra, até que a vítima esteja ao alcance. Então, as mandíbulas enormes se fecham, criando um vácuo que suga a presa para um estômago, capaz de se distender para conter criaturas maiores do que o próprio peixe-diabo. Aqui, a mentira é a única fonte de luz. No entanto, nem todo o engano aquático tem a ver com predação. Nos recifes rasos e ensolarados, a lula se envolve num golpe de travestismo que desafia a nossa compreensão dos papéis de gênero no reino animal. Mas espere, porque a verdade é mais estranha do que a ficção. A competição por parceiros entre as lulas gigantes é feroz. Os machos grandes e dominantes guardam as fêmeas com ciúmes, lutando contra quaisquer rivais com exibições de tamanho e mudanças de cor. Um macho menor não tem hipótese numa confrontação direta. Seria esmagado. Então ele opta por mentir. Ele cria um disfarce visual. Ao manipular os cromatóforos da sua pele, ele divide a sua aparência ao meio. No lado voltado para a fêmea, ele exibe os padrões pulsantes de um macho sexualmente maduro, cortejando-a. No lado voltado para o macho dominante, ele imita a coloração manchada e suave de uma fêmea. Para o macho alfa, ele parece ser apenas mais uma fêmea do harém, inofensivo e indigno de agressão. Ele passa direto pelo guarda, essencialmente travestido para roubar uma oportunidade de acasalamento bem debaixo do nariz do tirano. Ele passa os seus genes adiante não por meio da força, mas por meio de um engano tático magistral. O que acontece a seguir é verdadeiramente chocante no reino dos insetos. Voltemos à Terra, a um engano que envolve guerra química e uma estratégia de cavalo de Troia tão complexa que confunde os cientistas. A borboleta Alcan Blue começa a sua vida como um ovo numa planta de genciana. A lagarta eclode e se alimenta por algumas semanas, mas depois cai no chão. É minúscula, vulnerável e aparentemente indefesa, mas imita o cheiro químico das formigas vezes mirmica. Quando uma formiga em busca de alimento descobre a lagarta, ela não a ataca. Ela sente o cheiro dos feromônios das larvas da sua própria colônia. Confusa, mas compelida pela mentira química, a formiga pega a lagarta e a leva para o coração do formigueiro. Uma vez lá dentro, a lagarta é colocada na câmara de criação, o berçário da colônia. Aqui, ela é tratada como realeza. As formigas operárias alimentam-na, limpam-na e até a protegem. Elas alimentam a lagarta,
em vez de suas próprias crias, se os recursos forem escassos. Mas as evidências se recusam a ficar enterradas em relação ao custo. Dentro dos túneis escuros do formigueiro, a lagarta Halcon Blue engorda com a comida regurgitada de seus hospedeiros. Em alguns casos, ela até devora diretamente as larvas das formigas, um monstro que come os filhos de seus protetores enquanto eles a adoram. Ela passa o inverno debaixo da terra, a salvo de predadores e das intempéries, vivendo uma vida de luxo construída inteiramente sobre uma fabricação química. Quando finalmente se transforma em crisálida e emerge como borboleta, ela deve fugir rapidamente, antes que o engano seja descoberto e as formigas reconheçam a intrusa. Mas a história não termina aí. Existe uma vespa parasita, Aedes ichneumon, que evoluiu para detectar a assinatura química específica da lagarta Halcon Blue dentro do formigueiro. A vespa invade o formigueiro, liberando um feromônio que faz com que as formigas ataquem umas às outras em um frenesi confuso e injeta seu ovo na lagarta da borboleta. O enganador se torna o enganado. Esta é a parte que não pode perder, à medida que revelamos as camadas. Essa camada de mentiras, uma fraude dentro de uma fraude, demonstra que o engano é o principal impulsionador da complexidade na natureza. É uma corrida armamentista. Assim que uma espécie aprende a identificar a mentira, o mentiroso evolui para uma fabricação mais convincente. A honestidade que projetamos na natureza é apenas a nossa própria incapacidade de ver os fios invisíveis da manipulação, da imitação visual do polvo, que pode se transformar em uma cobra marinha para assustar predadores, ao silvo da coruja das torres, que imita uma cascavel para deter texugos. Todos os cantos da natureza ecoam falsidades. Mas talvez a constatação mais perturbadora seja que essa inteligência, essa capacidade de construir uma realidade falsa, não é rara. É o padrão ouro da evolução. A inteligência em si pode ter evoluído principalmente como uma ferramenta de manipulação social, uma forma de enganar os vizinhos. Mas a história toma um rumo mais sombrio quando olhamos para os nossos parentes mais próximos. Considere os macacos prego de crista. Esses primatas possuem um alto grau de inteligência social e vivem em grupos muito unidos, onde a comida é compartilhada, mas muitas vezes dominada pelos membros de alto escalão. Os investigadores observaram macacos subordinados a usar o engano acústico para nivelar o campo de jogo. Quando o grupo descobre uma fonte rica de comida, como um ninho de ovos de pássaros, os machos dominantes geralmente reivindicam a maior parte. Um macaco subordinado, ao encontrar a comida, pode examinar o horizonte e emitir um alarme de predador, leopardo ou águia. O grupo se espalha em pânico, deixando cair a comida ou fugindo da área. O mentiroso, sabendo que não há predador, fica para trás e devora os espólios. Esta é uma mentira tática, nascida da previsão e da compreensão da causa e efeito. Ela sugere que a capacidade de desonestidade é profundamente fundamental para a sobrevivência dos primatas superiores. E isso nos leva a um precipício assustador. Se o engano é a forja da inteligência, então nós, a espécie humana, não somos os mestres da verdade que afirmamos ser, mas apenas os mentirosos mais avançados que a natureza já produziu. Construímos civilizações com base em ficções partilhadas, mas as raízes do nosso engano estão na selva, na luta desesperada por um ovo roubado ou um ninho usurpado. Mas essa manipulação não se limita ao simples roubo. Na densa vegetação rasteira da Amazônia, o gato maracajá, um pequeno felino malhado, foi filmado imitando o choro de um filhote de mico-leão preto. Ele se esconde na folhagem, chorando como uma criança em perigo. Esse é um som criado por milhões de anos de evolução para desencadear uma resposta de resgate nos micos adultos. Os macacos, ao ouvirem o choro de seus filhotes, correm para a fonte,
movidos pelo altruísmo e pelo instinto parental. Eles são atraídos para a emboscada não por ganância, mas por sua própria empatia. O predador usa a compaixão da presa como arma. Isso pinta um quadro sombrio da natureza. Virtudes como confiança, cuidado parental e altruísmo são meramente vulnerabilidades à espera de serem exploradas por um adversário inteligente o suficiente. A pressão evolutiva é implacável. Cuidar é correr risco. Confiar é ser devorado. Espere até ouvir o que aconteceu a seguir na evolução desses chamados. Considere as implicações dos fingidores de morte. A cobra hognose, quando ameaçada, faz uma performance digna de um Oscar. Ela se contorce em agonia, vira de costas, defeca e deixa a língua para fora, com a boca aberta. Ela até rompe pequenos vasos sanguíneos na boca para sangrar. Ela emite um odor fétido que cheira a carniça podre. Para um predador à procura de uma presa fresca, a cobra parece não apenas morta, mas morta há muito tempo e potencialmente tóxica. O predador perde o interesse e segue em frente. Assim que a costa fica livre, a hognose ressuscita milagrosamente, virando-se de volta e rastejando para longe. Esta é uma mentira contada com todo o corpo, um compromisso fisiológico com uma falsidade que salva a sua vida. Isso nos obriga a questionar a natureza da realidade no reino animal. Se um animal pode simular a morte tão perfeitamente, o que mais eles estão a simular? A submissão de um lobo derrotado é genuína ou uma manobra tática para evitar ferimentos até que ele possa atacar novamente? Até mesmo as plantas estão envolvidas na conspiração. Nas paisagens áridas da Austrália Ocidental, a orquídea martelo floresce. Ela não oferece néctar, não oferece pólen no sentido tradicional, ela oferece uma mentira de amor. O seu labelo, uma das suas pétalas, tem a forma e a cor para se parecer exatamente com a fêmea incapaz de voar da vespa Thinid. Mas a imitação visual não é suficiente. A orquídea libera um coquetel químico que imita o feromônio sexual da vespa fêmea, mas muito mais potente. A vespa macho, à procura de uma parceira, capta o aroma mais intenso da sua vida. Ela voa contra o vento, seguindo o superestímulo. Ela vê a fêmea no topo do caule da flor. Oprimida pelo desejo, ela agarra a pétala e tenta voar com ela para acasalar. Mas a pétala é articulada. Enquanto a vespa se esforça para levar a sua companheira embora, a dobradiça a balança para trás, jogando-a de cabeça nos sacos de pólen da orquídea. Atordoada e coberta de pólen, ela finalmente percebe o seu erro e voa para longe, frustrada. Mas o desejo de acasalar é muito forte. Ela cai na mesma armadilha novamente na próxima flor, entregando o pólen, mas você não vai querer perder esta parte, porque a manipulação é total. A orquídea escravizou totalmente o ciclo reprodutivo da vespa para seus próprios fins. A vespa não ganha nada, nem néctar, nem descendentes, apenas energia desperdiçada e frustração. É uma relação parasitária em que a planta se comporta como um mestre de marionetes, puxando os cordões dos impulsos biológicos mais profundos do inseto. Isso levanta uma questão profunda sobre a autonomia na natureza. Esses insetos são agentes livres? Ou são meramente autômatos, programados que se movem por uma paisagem de gatilhos e armadilhas? As fronteiras entre os diferentes reinos da vida tornam-se difusas quando vemos uma planta a enganar um animal com uma precisão tão calculada. E isso sugere que a inteligência que atribuímos aos animais pode ser, em grande parte, uma suscetibilidade ao tipo certo de mentira. Agora, voltemos o nosso olhar para os mestres da camuflagem, especificamente o polvo mímico. A maioria dos animais camufla-se para se esconder, desaparecendo no fundo rochoso ou nos corais. O polvo mímico esconde-se à vista de todos, transformando-se em algo completamente diferente. Ele não apenas combina com a textura e a cor da areia,
mas também contorce o corpo para assumir a forma e o comportamento de animais venenosos. Quando atacado por peixes-donzela, ele enterra 6 dos seus braços e agita os 2 restantes em direções opostas, com listras pretas e brancas, movendo-se exatamente como uma cobra marinha venenosa. O peixe-donzela, sabendo que as cobras marinhas os caçam, foge. Ao atravessar a areia aberta, onde é vulnerável às barracudas, o polvo achata o corpo, puxa os braços para trás e nada com um movimento ondulante, imitando o peixe linguado tóxico. Ele observa a ameaça e seleciona a mentira apropriada do seu repertório. Não se trata de mimetismo estático, mas sim de uma atuação dinâmica e situacional. Implica uma categorização dos predadores e uma compreensão do que esses predadores temem. É um nível de engano que requer uma forma distinta de consciência. Mas o horror não para por aí, apenas com a defesa. Existem aranhas do gênero Portia que representam os assassinos ninjas do mundo dos aracnídeos. As aranhas Portia caçam outras aranhas. Invadem as teias das suas vítimas, mas não atacam. Sentam-se na borda da teia e puxam os fios de seda. São hackers, tentando decifrar o código da aranha residente. Imitam as vibrações de um inseto preso para atrair a aranha para fora. Se isso não funcionar, imitam as vibrações de acasalamento de um macho dessa espécie. A Portia tem uma biblioteca de padrões de puxadas e usa tentativa e erro, aprendendo em tempo real quais sinais fazem a aranha-alvo reagir. Assim que a aranha-alvo vem investigar a mosca ou o namorado, Portia ataca. Esta capacidade de aprender, de ajustar a mentira até que funcione, coloca Portia entre os invertebrados mais cognitivamente avançados do planeta. Isso prova que a pressão para enganar impulsiona a evolução da capacidade intelectual, tanto quanto a interação social. À medida que descascamos essas camadas de duplicidade, começamos a ver a natureza não como um jardim do Éden, mas como um salão de espelhos. A lagarta parece um galho. O galho parece uma cobra. A cobra finge estar morta. O pássaro soa como um suricate. O suricate é paranoico. O próprio ar está carregado de falsificações químicas, visuais e auditivas. A sobrevivência tem menos a ver com aptidão física e mais com ceticismo. Aqueles que sobrevivem são aqueles que conseguem detectar a falha na matriz, a ligeira imperfeição na imitação, a nota errada no alarme. A verdade é o recurso mais valioso porque é o mais raro, e à medida que continuamos a explorar as profundezas desse engano, descobrimos que algumas criaturas levaram a mentira a um nível celular, confundindo a linha entre o eu e o outro até que os dois se tornaram indistinguíveis. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Quando entramos nas guerras microscópicas, devemos considerar os manipuladores microscópicos, os parasitas que reprogramam os cérebros dos seus hospedeiros. O parasita Toxoplasma gondii, que se reproduz no intestino de um gato, infecta ratos, mas não mata o rato imediatamente. Ele migra para o cérebro do rato e altera cirurgicamente a sua resposta ao medo. Um rato normal tem pavor do cheiro da urina de gato. Um rato infectado fica sexualmente excitado com ele. O parasita faz com que o rato ame o seu predador. O rato caminha sem medo para as mandíbulas do gato, completando o ciclo de vida do parasita. Esta é uma mentira neuroquímica, um sequestro da própria sede da consciência. O rato pensa que está a agir de acordo com os seus próprios desejos, mas os seus desejos foram reescritos por um organismo unicelular. Isso desafia o nosso conceito de livre-arbítrio. Se um parasita pode reescrever os instintos de sobrevivência de um mamífero, quanto do comportamento é realmente autônomo? Na densa folhagem dos trópicos, a trepadeira da flor da paixão trava uma guerra constante contra as borboletas helicônios.
As borboletas depositam os seus ovos nas folhas da trepadeira e as lagartas devoram a planta. Para se defender, a passiflora evoluiu para produzir pequenas protuberâncias amarelas nas suas folhas, que se parecem exatamente com ovos de borboleta. Quando uma borboleta fêmea vem para depositar os seus ovos, ela vê as manchas amarelas, presume que a folha já está cheia de ovos, o que significaria muita concorrência para sua prole, e segue para outra planta. A planta cria uma população fantasma de insetos para dissuadir os reais. É uma mentira preventiva, um sinal visual de 100 vagas, forjado no tecido vegetal, mas as evidências se recusam a permanecer ocultas, e as borboletas estão a evoluir para detectar as falsificações. As borboletas vezes helicônios vezes começaram a desenvolver a capacidade de distinguir entre as manchas de ovos falsos e os ovos reais, levando a planta a tornar as suas falsificações mais realistas. É uma corrida armamentista visual que vem ocorrendo há milênios, invisível para o observador casual, mas mortalmente séria para os combatentes. Essa dança coevolutiva entre o mentiroso e o cético impulsiona a diversidade da própria vida. A mentira força o buscador da verdade a se tornar mais perspicaz, o que força o mentiroso a se tornar mais sutil. É um motor de complexidade. Vamos cavar mais fundo no solo, onde a toupeira de nariz estrelado navega na escuridão. Ela não é uma mentirosa, mas uma vítima do grande engano subterrâneo. A toupeira depende da velocidade e do tato, mas o predador que ela enfrenta, a tartaruga encantadora de minhocas, bate no chão para imitar o som da chuva a cair. As minhocas, fugindo da chuva para evitar se afogarem, vêm à superfície direto para a boca da tartaruga. A tartaruga mente para a própria terra, e a terra entrega sua generosidade. Mas a próxima parte desafiará tudo o que você sabe sobre cooperação. Muitas vezes, vemos a cooperação entre espécies como algo bonito. O peixe limpador remove os parasitas do tubarão. O tubarão não come o peixe limpador. Mas há uma espécie de peixe blenny que evoluiu para se parecer exatamente com o benevolente peixe limpador. Ele imita a dança e a coloração do limpador. Quando um peixe maior abre a boca ou as guelras para ser limpo, esperando um serviço, o falso peixe limpador se lança, morde um pedaço de carne saudável ou barbatana do cliente desavisado e foge. Ele explora o contrato social do Recife. Ele transforma a confiança da comunidade em uma vulnerabilidade. Essa imitação prejudica todo o sistema de mutualismo. Se houver muitos mentirosos, os peixes grandes deixam de confiar nos limpadores e o sistema entra em colapso. O mentiroso deve permanecer raro para sobreviver. Se todos mentirem, ninguém acredita e o golpe falha. Ao estarmos à beira deste mundo oculto, devemos perceber que a nossa perspectiva humana é tendenciosa. Valorizamos a verdade porque a nossa sociedade depende da linguagem e da coordenação. Mas na natureza, a informação é uma arma. Os maiores mentirosos da natureza não são vilões. São os inovadores, os pensadores laterais da árvore evolutiva. Eles descobriram que a maneira mais fácil de superar uma barreira não é derrubá-la, mas convencê-la de que você deve estar lá. Eles descobriram que a maneira mais fácil de conseguir comida não é caçar bola, mas convencê-la a entrar na sua boca. À medida que avançamos nesta série, examinaremos a mecânica dessas mentiras, a física da refração da luz, a química dos feromônios e a neurociência da manipulação. Mas primeiro, devemos enfrentar um mestre específico do disfarce, que se esconde à vista de todos. Uma criatura tão comum que mal a notamos, mas cuja existência inteira é uma invenção. Não perca esta parte, pois vamos focar nossa lente no quintal. Nos jardins suburbanos da América do Norte, o gaio azul é um valentão conhecido. Ele grita e mergulha, agressivo e ousado. Mas o gaio azul também é um mestre na imitação vocal.
Ele consegue imitar o chamado do gavião de ombro vermelho com perfeição. Os pássaros que se alimentam no comedouro, ao ouvirem o gavião, espalham-se pelos arbustos, deixando o comedouro aberto e desprotegido. O gaio desce para comer em paz. Ele usa a reputação de um assassino para limpar o espaço. Mas, ao contrário do drongo, o gaio não usa isso apenas para se alimentar. Ele usa isso para obter informações. O gaio azul usa o chamado do gavião como uma sonda, um pin de sonar feito de medo enviado para a copa das árvores para ver quem se assusta. Ao imitar um predador, eles testam a tensão do ambiente, forçando outros pássaros a revelar suas localizações ou congelar, dando ao gaio um mapa tático da área imediata. É uma mentira usada para reconhecimento, um engano que lhes garante vantagem na complexa hierarquia social dos subúrbios. Mas espere até ouvir o que acontece a seguir, porque a arte do engano não se limita ao som. No mundo silencioso dos insetos, as mentiras são pintadas diretamente no corpo. Considere a borboleta monarca, uma criatura famosa por suas asas laranja e pretas vibrantes. Essa coloração é um sinal honesto, um outdoor anunciando sua toxicidade. A monarca come serralha quando é lagarta, sequestrando glicosídeos cardíacos que a tornam de sabor desagradável e venenosa para as aves. Os predadores aprendem rapidamente. Laranja e preto significam doença. Esta é uma conversa verdadeira entre caçador e presa. No entanto, a natureza detesta uma oportunidade perdida. Entra em cena a borboleta Viceroy. Por mais de um século, os cientistas acreditaram que a Viceroy era um lanche delicioso e não tóxico que evoluiu para se parecer exatamente com a monarca, a fim de se esconder atrás de sua reputação venenosa. Isso é chamado de mimetismo batesiano, uma mentira em que uma espécie inofensiva adota as cores de alerta de uma espécie perigosa. A Viceroy é uma falsificadora, imprimindo moeda falsa que só funciona porque a monarca sustenta o mercado com ouro verdadeiro. Mas não vai acreditar no que elas fazem a seguir, porque a ciência moderna virou este roteiro completamente de cabeça para baixo. Estudos recentes revelaram que a Viceroy é na verdade tão tóxica quanto a monarca. Isso transforma a relação entre elas de uma mentira parasitária numa verdade mutualística chamada mimetismo mulleriano, em que duas espécies perigosas se parecem para partilhar o fardo de educar os predadores. Se um pássaro come uma Viceroy, aprende a evitar o padrão, salvando a monarca, e vice-versa. A mentira estava, na verdade, nos observadores. Nós presumimos que a mariposa Viceroy era uma fraude, porque o mimetismo geralmente implica uma falta de defesa. Mas o verdadeiro mimetismo batesiano existe, e é um jogo frágil. Se os mentirosos superam em número os modelos honestos, os predadores deixam de acreditar no aviso. É um equilíbrio entre populações. Uma guerra estatística onde a moeda da verdade é constantemente desvalorizada pela inflação do engano. E é aqui que as coisas ficam realmente estranhas, à medida que passamos de mentiras defensivas para mentiras agressivas. Nas noites úmidas do leste americano, a escuridão é perfurada pelos flashes românticos dos pirilampos. Cada espécie tem um código específico, um padrão de flashes, que sinaliza aos machos solitários a localização das fêmeas que esperam na relva. É uma linguagem de luz, um código Morse do desejo. O pirilampo macho vezes fótinos, vezes voa pelo ar, piscando a sua sequência específica, procurando o flash de resposta de uma fêmea vezes fótinos. Quando o vê, desce, antecipando uma parceira, mas está a voar para uma armadilha. O lampejo que viu não veio de uma fêmea da sua própria espécie. Veio da fêmea vezes Photuris, um gênero completamente diferente. Ela é uma predadora,
uma femme fatale, que decifrou o código da sua presa. Mas espere, porque o engano vai mais além de uma simples isca. A fêmea, vezes futuris vezes, não nasce com esse conhecimento. Ela é uma imitadora versátil, capaz de imitar os padrões de flash de várias espécies diferentes de pirilampos. Quando um macho vezes fotinos vezes se aproxima, ela ajusta o seu tempo, respondendo-lhe no seu próprio dialeto. Ele pousa, esperando a cópula, e ela devora-o. Isso é mimetismo agressivo, usar a promessa de reprodução para causar a morte. Mas por que ela faz isso? Não é apenas por calorias. O pirilampo, vezes futuris, vezes carece de uma substância química defensiva específica, chamada lucibofagna, que repele aranhas e pássaros. Os machos, vezes fotinos, vezes que ela come, estão cheios dessa substância. Ao comê-los, ela não está apenas a alimentar-se, está a roubar o seu armamento químico para proteger o seu próprio corpo e os seus futuros ovos. Ela absorve o mecanismo de defesa deles através do sangue e da violência. Espere até ver como isso acontece no oceano, onde as mentiras se tornam tridimensionais. Nos recifes de coral do Indo-Pacífico, a lula é mestre em camuflagem. Sabemos que elas podem mudar de cor e textura para se misturarem a uma rocha ou a um pedaço de areia, desaparecendo dos olhos dos tubarões. Mas as suas mentiras mais complexas não são contadas aos predadores, mas uns aos outros. Hierarquias sociais complicadas governam os direitos de acasalamento das lulas. Machos grandes e dominantes protegem as fêmeas, lutando contra rivais menores. Um macho pequeno não tem hipótese de vencer um confronto físico. Então, ele deixa de ser um macho. Ele esconde os tentáculos, muda o padrão da pele para um castanho manchado e altera a postura para imitar uma fêmea. Em seguida, ele nada bem ao lado do macho dominante que está a lutar, que o ignora, pensando que ele é apenas mais uma fêmea. Esta parte é absolutamente arrepiante, porque o disfarce é ativo e inteligente. O macho travestido nada até a fêmea que está a ser protegida. Enquanto o macho dominante está ocupado a fazer pose para outros rivais, o macho mais pequeno acasala com a fêmea mesmo debaixo do nariz do gigante. Mas a carga cognitiva desta mentira é imensa. O macho mais pequeno deve manter o disfarce feminino apenas do ângulo do macho dominante. Se a fêmea o vir como uma fêmea, ela não acasalar. Então, ele divide o padrão do seu corpo. O lado voltado para o macho dominante exibe o padrão feminino, enquanto o lado voltado para a fêmea verdadeira exibe o padrão de cortejo masculino. Ele está a contar duas histórias diferentes para dois públicos diferentes simultaneamente, exibindo uma projeção em tela dividida na sua própria pele. É uma façanha de processamento neural que rivaliza com a complexidade da política humana. Mas aqui está a reviravolta que você não esperava. A fêmea, muitas vezes, está envolvida no golpe. Estudos genéticos mostram que as fêmeas de chocos muitas vezes aceitam o esperma desses imitadores inteligentes em vez dos guardas musculosos. Elas parecem valorizar a inteligência necessária para realizar o roubo. A mentira torna-se um indicador mais verdadeiro da aptidão genética do que a força bruta. O enganador é recompensado não apenas com uma refeição, mas com a imortalidade de sua linhagem. No entanto, nos desertos áridos do Irão, existe uma criatura que levou a imitação física a um nível de perfeição grotesca. Ela não muda de cor como a sépia, nem brilha como o pirilampo. Ela desenvolveu uma parte do corpo que se parece com um animal vivo e distinto. Conheça a víbora cornuda de cauda de aranha. Ela é mestre em se camuflar, com escamas que combinam perfeitamente com as rochas de gesso e calcário do seu habitat. Mas camuflar-se é apenas metade da estratégia. E quando você pensa que entendeu o jogo, a víbora revela a sua arma secreta. Na ponta da cauda,
As escamas têm protuberâncias alongadas e bulbosas que se parecem exatamente, e eu quero dizer exatamente, com as pernas e o abdômen de uma aranha gorda e suculenta. A víbora fica perfeitamente imóvel, enrolada e invisível contra a pedra áspera. Mas a cauda está ativa. Ela se contorce e pulsa, imitando o movimento rápido de um aracnídeo a se mover pela rocha. Ela simula o comportamento de uma aranha em perigo, ou talvez uma aranha a caçar, criando um espetáculo de marionetas de vida ligado a um instrumento de morte. As aves migratórias, a procurar insetos nas rochas, avistam o movimento. Elas não veem uma cobra, elas veem uma refeição rica em proteínas. A ilusão é tão convincente que ornitólogos experientes já foram enganados por ela através de binóculos. Mas o que acontece a seguir desafia a credibilidade, porque a cobra antecipa a trajetória da ave. Enquanto a ave desce em picada para agarrar a aranha, a víbora espera. Ela não ataca quando a ave está longe. Ela espera até que a ave tenha se comprometido com o mergulho, até que o bico esteja a centímetros da aranha. Naquela fração de segundo, as rochas explodem. A víbora lança a cabeça não na isca, mas no espaço onde o pássaro estará em 10 milissegundos. É um cálculo de balística e biologia. O pássaro é capturado no ar, com o bico fechando-se sobre uma aranha fantasma, enquanto as presas se afundam em seu peito. A cauda de aranha não é apenas uma isca, é um farol de mira. A cobra transformou seu próprio corpo numa cana de pesca. Trata-se de uma mentira morfológica, uma falsidade inscrita no código de ADN da cobra ao longo de milhões de anos, refinando a forma das escamas até que o engano se tornasse perfeito. É preciso ver para acreditar. Mas a mimetização do mundo aviário tem um capítulo ainda mais sombrio. Devemos voltar às aves, mas não ao inteligente gaio azul. Temos de olhar para os parasitas de ninhada, especificamente o cuco comum. O cuco é uma ave que abandonou completamente o conceito de parentalidade. Não constrói ninhos, não alimenta os filhotes. Em vez disso, terceiriza esse trabalho para outras espécies, geralmente totinegras ou petinhas. A mentira começa com o ovo. A fêmea do cuco observa um ninho hospedeiro, esperando que os pais saiam. Em seguida, ela mergulha, remove um dos ovos do hospedeiro e põe o seu próprio. O seu ovo evoluiu para imitar quase perfeitamente a cor e o padrão de manchas dos ovos do hospedeiro. É uma falsificação colocada no berçário. A ave hospedeira regressa e, sem se importar com o truque visual, muitas vezes aceita o ovo como seu. Mas a história toma um rumo mais sombrio quando o ovo choca. O filhote de cuco geralmente choca primeiro. Ele é cego, nu e indefeso, mas é possuído por um instinto singular e assassino. Poucas horas após o nascimento, o pequeno cuco manobra os outros ovos não eclodidos para uma cavidade nas suas costas. Com pernas tensas e trêmulas, ele empurra os ovos do hospedeiro para fora da borda do ninho, jogando-os para a morte. Ele elimina sistematicamente a concorrência até ser o único ocupante do ninho. Os pais hospedeiros, impulsionados por uma programação hormonal, continuam a alimentar este monstro que assassinou os seus filhos. O filhote de cuco cresce rapidamente, tornando-se em pouco tempo 3 ou 4 vezes maior do que os pais. É uma visão grotesca. Um pequeno pássaro canoro em pé nas costas de um filhote de cuco gigante, enfiando comida numa boca alaranjada aberta. Mas espere, há mais neste mistério, porque os pais nem sempre são enganados. Algumas aves hospedeiras reconhecem o ovo impostor. Podem bicá-lo ou ejetá-lo, mas o cuco tem um plano de contingência, uma política de imposição que os biólogos chamam de hipótese da máfia. Se uma fêmea de cuco regressa para verificar o seu ovo e o encontra danificado ou removido,
muitas vezes destrói todo o ninho do hospedeiro, matando os ovos e filhotes restantes. Isso é extorsão. O cuco força o hospedeiro a aceitar o ovo parasita sob ameaça de aniquilação total. Cria uma pressão seletiva em que é mais seguro para o hospedeiro criar o filhote estranho do que resistir. A mentira é apoiada por uma ameaça de violência. Mas o engano do filhote continua mesmo depois de ele ter saído do ninho. Um único filhote precisa da comida de toda uma ninhada para sustentar o seu enorme crescimento. É aqui que o pesadelo realmente começa para os hospedeiros exaustos. O filhote do cuco precisa convencer os pais a trazer comida em uma quantidade que normalmente sustentaria 4 ou 5 filhotes. Sinais visuais ajudam a boca aberta brilhante, mas os sinais auditivos são fundamentais. O filhote do cuco desenvolveu uma vocalização que não soa como um único pássaro. Ele imita a frequência e o chilrear rápido de um ninho inteiro de filhotes famintos. É um ato de ventríloco. Para os pais pássaros, o som que vem do ninho desencadeia um instinto avassalador de alimentar. Eles estão a ouvir o som de uma família completa e saudável, mesmo que os seus olhos vejam apenas um intruso gigante. A mentira acústica contorna sua lógica e ativa os seus sistemas de cuidados parentais. Eles são escravos de um estímulo sobrenatural, trabalhando até a exaustão para alimentar um beco sem saída genético, mas não vai acreditar no truque final que o cuco tem na manga. Na Austrália, o cuco bronzeado de Hostfield se envolveu numa corrida armamentista ainda mais complexa. Os pássaros hospedeiros aprenderam a reconhecer os filhotes, não apenas os ovos. Assim, os filhotes do cuco evoluíram para se parecerem com os filhotes hospedeiros, combinando sua cor de pele e penas felpudas. É uma corrida evolutiva, em que cada método de detecção desenvolvido pelo hospedeiro é recebido com uma nova camada de engano pelo parasita. Esta é a hipótese da rainha vermelha em ação, correr o mais rápido possível, apenas para permanecer no mesmo lugar. Mas vamos nos afastar da mecânica específica dessas interações e olhar para as implicações mais amplas. Esses mentirosos, da víbora ao cuco, estão a explorar uma fraqueza fundamental em todos os seres vivos: o reconhecimento de padrões. Os cérebros utilizam atalhos. Identificar um predador, um parceiro ou uma criança requer um processamento rápido. Os mentirosos da natureza hackeiam esses atalhos. Eles injetam ruído no sinal. Essa manipulação de sinais nos leva ao mundo microscópico, onde as linhas entre o organismo e o ambiente se confundem completamente. Considere a aranha tecelã Ord Orb. Ela constrói uma teia, mas não para capturar insetos voadores por acaso. Ela manipula o próprio desejo de sua presa. A aranha emite uma feromona química que imita a feromona sexual de uma mariposa fêmea. As mariposas machos, que voam pelo ar noturno em busca de amor, captam o cheiro. Elas seguem o rasto, esperando encontrar uma parceira, voando contra o vento com energia desesperada. Elas não encontram uma mariposa fêmea. Encontram o abraço pegajoso da teia da aranha. Isso é guerra química. Uma mentira contada ao sistema endócrino da vítima. A aranha não precisa perseguir. Ela simplesmente precisa mentir de forma convincente para o nariz da mariposa. Mas aqui está o detalhe que muda nossa perspectiva sobre inteligência. A aranha não sabe que está mentindo. Ela não entende a biologia das mariposas. Ela simplesmente foi selecionada para esse perfil químico ao longo de eras. A mentira não é uma escolha consciente. É uma característica fisiológica, tão concreta quanto uma garra ou uma presa. Isso nos leva a uma questão difícil. Há diferença entre uma mentira contada por um cérebro e uma mentira contada por um corpo? Quando o inseto folha balança ao vento para imitar uma folha moribunda,
Ele está realizando um teatro físico. Quando os imitadores entre nós andam, eles não vestem apenas uma fantasia, eles habitam o papel. Agora, devemos voltar nosso olhar para os mentirosos mais sofisticados de todos aqueles que vivem em sociedades. No mundo dos primatas, especificamente dos macacos prego, as mentiras tornam-se táticas. Um macaco de baixa hierarquia encontra uma fonte rica de alimento, talvez um ninho escondido de ovos. Se ele comer, os machos dominantes vão vê-lo e roubar. Então o macho de baixa hierarquia olha para o horizonte vazio e dá o alarme. Jaguar! O bando entra em pânico. Os machos dominantes dispersam-se, fugindo para as árvores aterrorizados. O macho de baixo escalão, sabendo que não há jaguar, permanece no chão e devora rapidamente os ovos. Esta não é uma mentira morfológica, é uma mentira conceitual. Requer uma teoria da mente, a capacidade de compreender que outros seres têm informações diferentes das suas. O macaco sabe que os outros acreditam no alarme, mesmo sabendo que é falso. Ele está a manipular as crenças dos seus pares. Este é o início da manipulação política. Mas a série Os Maiores Mentirosos da Natureza não pode ignorar os mestres da integração, as criaturas que substituem partes do corpo dos seus hospedeiros. Viajamos até aos rios da Amazônia para encontrar o Vezes saimotoa exígua, o piolho que come a língua. Este iosópode parasita nada até as guelras de um peixe, sobe até a boca e agarra-se à base da língua. Ele bebe o sangue até que a língua atrofia e cai. Em seguida, o parasita prende-se ao toco muscular restante. Ele torna-se a língua. O peixe pode usar o parasita para agarrar comida e engolir. Ele funciona mecanicamente como um órgão substituto. O parasita vive o resto da vida do peixe dentro da sua boca, partilhando todas as refeições. É uma mentira de identidade. Apagou uma parte do hospedeiro e substituiu-se tão perfeitamente que o hospedeiro continua a funcionar. É uma intimidade horripilante. Um engano que se torna uma realidade física permanente. Ao espreitarmos a boca do peixe e vermos os olhos do parasita ao olhar para nós, percebemos que a mentira se tornou verdade. Mas o que acontece quando o próprio ambiente é o mentiroso? Muitas vezes, pensamos em animais a mentir uns aos outros, mas a paisagem pode conspirar com a evolução para criar armadilhas de luz e sombra. No oceano profundo, a bioluminescência é usada para comunicação, mas também para camuflagem. O peixe machado tem órgãos produtores de luz na barriga. Quando visto de baixo, contra a luz fraca da superfície, um peixe normal projetaria uma silhueta. O peixe machado combina a intensidade da luz descendente com as luzes da sua barriga, apagando a sua própria sombra. Isso é contra-iluminação. Não está a imitar um objeto, está a imitar o nada. Está a se esforçar para se tornar invisível, para se apagar do campo visual do predador. Está a mentir sobre a sua existência no espaço. E estamos apenas a arranhar a superfície, porque o próximo nível de engano envolve mentir para os próprios descendentes. Considere o caso do cuco comum, um mestre do parasitismo de ninhada que transformou o próprio ato de ser pai numa grande ilusão. A fêmea do cuco não constrói o seu próprio ninho. Ela não tem instinto para aquecer ovos ou recolher larvas para bicos exigentes. Em vez disso, a sua energia está inteiramente focada na vigilância. Ela observa um casal de rouxinóis, inocentes e trabalhadores, a construir o seu lar. Ela estuda o padrão dos seus ovos, o ritmo das suas partidas. Quando chega o momento certo, ela ataca, removendo um dos ovos do hospedeiro e colocando o seu próprio no lugar. Mas espere, porque o engano vai muito além de uma simples troca. O próprio ovo é uma mentira. A evolução esculpiu a pigmentação e as manchas da casca do ovo do cuco para corresponder à espécie hospedeira específica que ela tem como alvo.
é uma falsificação do mais alto calibre. O roxinol dos caniços regressa, inspeciona a ninhada e não vê nada de errado. O intruso é incubado com o mesmo calor e cuidado que os herdeiros legítimos. Esta pirataria biológica do instinto parental é devastadora. Quando o filhote do cuco nasce, muitas vezes antes dos seus irmãos adotivos, ele comete um ato de violência fria e calculada, impulsionado por um instinto ancestral. Cego e nu, o recém-nascido usurpador manobra os ovos não eclodidos da totinegra para suas costas, um por um, e os joga por cima da borda do ninho para a morte. Os pais agem como cúmplices do assassinato de sua própria linhagem. E quando você pensa que já viu o pior, a natureza revela uma camada ainda mais sombria. O engano do cuco é visual e comportamental, mas outros mentirosos têm como alvo os sentidos químicos, infiltrando-se em sociedades construídas com base no olfato. Considere a borboleta azul halcón. As suas larvas não se alimentam de folhas, como as lagartas comuns. Elas caem da planta hospedeira no chão, indefesas e imóveis, esperando para serem descobertas pelas formigas mirmica. Aos olhos humanos, parecem larvas. Para as formigas, porém, têm exatamente o mesmo cheiro das suas próprias larvas perdidas.